Gleisi Hoffmann, que é ministra do governo federal, está processando o deputado estadual Ricardo Arruda com pedido de retratação e de indenização moral. Ela, que está à frente então da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, entrou com uma ação na 21ª Vara Civil de Brasília. O pedido ainda aguarda julgamento. A ministra do PT está processando o deputado estadual Ricardo Arruda, do PL, por supostas ofensas e misoginia. Ela pede indenização por danos morais por causa de um discurso do parlamentar feito na Assembleia Legislativa em maio deste ano. Trata-se do mesmo discurso que levou àquela criação de um novo Código de Ética na Alep e que aguarda a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Arruda usou a palavra na sessão do dia 12 de maio para se defender de um caso sobre as faltas dele na Comissão de Constituição e Justiça. Você que está atento aqui ao noticiário da Jovem Pan não perdeu nada dessas farpas que começaram lá com essas faltas da CCJ. Aí a deputada estadual, a Ana Júlia, do PT, tinha feito um pedido para que ele perdesse a vaga na CCJ, como determina o regimento, porque teve aí pelo menos 3 faltas consecutivas. No processo contra Arruda, Gleisi requer retratação pública do parlamentar em suas redes sociais, além de o pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$30 mil. A petição da ministra Gleisi diz que o deputado proferiu acusações falsas, atrelando o nome dela a crimes ligados a fraudes. As falas, segundo a ação, extrapolam os limites da crítica política e visam apenas desqualificar e humilhar a ministra em um claro ataque de cunho misógino. Além disso, segundo a ministra, as declarações de Arruda também configuram violência política de gênero. Ele se referiu a Gleisi com termos pejorativos e insinuações sexistas, dizendo que ela tinha apelido de amante. A defesa da ministra Gleisi argumenta ainda no processo contra Ricardo Arruda que o deputado abusou da imunidade parlamentar, tentando se esconder atrás do cargo para ofender e difamar. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com as assessorias de imprensa de Gleisi e também de Arruda para comentarem o assunto, só que ainda não tivemos esse posicionamento oficial sobre eles em relação agora a mais um capítulo de uma discussão envolvendo Ricardo Arruda na Assembleia Legislativa. Está no campo jurídico, a gente aguarda também o posicionamento dos dois, da ministra e também do deputado estadual. Fato é, Manuela Niklevics, que a gente vê aí mais um episódio envolvendo a Assembleia Legislativa, envolvendo troca de acusações, isso indo para o campo jurídico. Depois os políticos reclamam que a política é muito judicializada, mas muitas vezes eles mesmos são quem provocam o setor judiciário para resolver questões como essa, relacionada a brigas ou tantos outros projetos que muitas vezes são aprovados e também se tornam depois judicializados por oposição, por quem não concorda. Mas eu já imagino o que o Ricardo Arruda vai responder, que ele está sendo perseguido politicamente e que ele tem direito a falar o que ele quiser. E olha, não é a primeira vez, inclusive, de um caso envolvendo esses dois nomes, tá? O Ricardo Arruda, ele já foi condenado a pagar uma indenização em outro caso anteriormente para Gleisi Hoffmann. Mas fato é, né, Bia, que como você disse, a gente já não aguenta mais comentar esse tipo de discussão que acaba descambando ali para ofensa de caráter pessoal. Não só na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, que por óbvio, né, está à luz do nosso noticiário aqui no Jornal da Manhã Paraná, mas isso vem acontecendo em muitas casas legislativas. E para a população, o que de fato isso muda? O que de fato traz, né, de mudança no dia a dia de quem nos acompanha? Absolutamente nada. Mas, enfim, é isso que a Bia trouxe ali também em toda a notícia completa para você. Faz parte do jogo. Se a ministra de Relações Institucionais se sentiu ofendida, esse é o caminho mesmo que ela tem e deve levar esse processo no judiciário se ela entende que aquilo que Ricardo Arruda falou lá na Assembleia Legislativa se enquadra em um crime contra a honra. Lembrando a você, crime contra a honra, a gente está falando de calúnia, difamação. E aí, ele também vai ter que arcar com as consequências daquilo que ele optou por falar a hora que subiu ali na tribuna. Então, ao mesmo tempo que ele tem o direito de subir lá e falar o que ele bem entender, né, tem a imunidade parlamentar e não deve ser censurado, em tempos em que tanto se fala de censura aqui no nosso país, ele tem o direito, de fato, de subir lá e falar o que ele quer. Aí tem que lembrar também, tinha uma máxima que a minha mãe me falava quando eu era pequena, que às vezes a gente fala o que a gente quer e a gente escuta o que não quer, ou seja, somos todos adultos e ele também vai ter que arcar com as consequências que o processo judicial vai entender que é necessário nesse caso. Como já foi condenado anteriormente, pode vir a ser condenado dessa vez ou não. Mas aí eu só quero, para terminar aqui até e entregar para o Carlos, trazer uma reflexão para a nossa audiência, que o único problema dessas situações que a gente tem visto em pleno 2025 no nosso país, e sem fazer generalizações, porque a gente sabe que tem muita gente séria trabalhando no judiciário brasileiro, né? Mas
sobretudo envolvendo alguns nomes, alguns personagens políticos nesse país, quando o judiciário ele é acionado, é que acontecem sim, em muitos casos, o tal dos 2 pesos, 2 medidas, ou seja, há uma diferença de punição sendo decidida de acordo com o personagem que a gente tem ali, e às vezes até não só o personagem, né, mas a ideologia da qual esse personagem ele faz parte. E o que não deveria acontecer, né? Porque se as regras, as leis estão lá colocadas, deveria ser sempre exatamente uma mesma definição. Para ficar em 2 exemplos sobre essa provocação que eu estou falando aqui. No ano passado, a gente teve o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidindo que um xingamento, entre aspas, de uma pessoa como nazista ou como fascista estaria dentro do jogo do debate político. Foi isso que ele entendeu lá. Só que aí, na semana passada, a gente teve também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que, vale ressaltar que é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, solicitando a abertura de um inquérito policial contra uma mulher que, durante uma agenda do presidente Lula lá em São Paulo, viu ele passando e gritou, né, fez um xingamento ali também, Lula ladrão. E aí, qual que é, né? Não houve condenação nesse caso ainda, mas por que nazismo, fascismo está no jogo em um debate político e o ladrão não? Então, quem que decide qual que é o termo que pode ser utilizado dentro de um debate político ou não? Fica a dúvida aí. A gente falou bastante dessas discussões e aí agora muda o personagem só, né? Agora é a Glaze. Antes a gente tinha falado da briga do Ricardo Arruda com a Ana Júlia, aí com o Renato Freitas, tem o Tito, enfim, aqueles sempre os mesmos personagens aqui da Assembleia. E a gente falou isso, olha, cada deputado é responsável pelo que fala. Ele tem imunidade parlamentar ali, mas ela tem um limite, né? Ali não é um pode tudo. E aí a Glaze se sentiu ofendida, entrou na justiça. E ao meu modo de ver, assim tem que ser. Se qualquer pessoa se sentir ofendida por qualquer uma das falas do deputado, seja do PT, do PL, entre com uma ação judicial, né? É a segunda já que a Glaze entra contra o Ricardo Arruda. A primeira ela ganhou lá no Distrito Federal, como a Manu bem começou colocando aqui, teve que pagar uma indenização de R$7 mil. Agora o pedido de indenização é de R$30 mil. Se ela for colecionando vitórias na justiça em relação a isso, uma hora o deputado que está sentindo no bolso vai pelo menos repensar. Então, ao meu modo de ver é isso. Se você se sentiu ofendido, e aí vamos tirar aqui PT e PL da história, se um parlamentar ofender qualquer uma das pessoas, qualquer pessoa, tem o direito de ir na justiça e buscar seu direito. E a justiça vai decidir. Então, mais uma ação, basicamente pelo mesmo fato, né? Vamos ver agora como é que vai se portar a justiça em relação a isso. Ele já foi condenado, R$7 mil, agora o pedido é mais R$30 mil de indenização a Ricardo Arruda. Agora 7h27. Repita. 7 horas.